Bom dia, bom dia. E que a terra estremeça. Hoje vamos continuar com Abigail. Ontem nossa live caiu, mas hoje a gente vai continuar aqui falando sobre Abigail. De Jesus. Então vamos continuar. Ontem, eu li aqui a passagem. Eu não vou ler tudo novamente, mas eu vou resumir um pouco do que aconteceu com Abigail, Então a história que, quando Abigail entra aqui na história, é o momento onde tem a morte do profeta Samuel. Davi já era um ungido, Então ele já estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, então ele estava lá no deserto, com os guerreiros. Aí, Nabal, que é o marido de Abigail, ele era um homem muito rico. Então ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos bens. E os seus servos ficaram um tempo com Davi no deserto. Então Davi os protegeu, então Davi serviu eles também. E teve um momento que Davi precisou de mantimentos para os seus guerreiros. E Davi pediu para que alguns rapazes fossem até Nabal pedir. E eles contaram tudo que Davi tinha feito, para os servos de Nabal, tudo. Só que Nabal, ele olha para os rapazes e desdenha. Ele fala assim, quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Então, Davi já era conhecido naquele momento, E eles falaram tudo que Davi havia feito para a casa de Nabal, para a família de Nabal. Aí ele fala, hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não sabe-se de onde? Então ele desdenha de Davi. Quem é Davi? Ele não ajuda, Ele se recusa a ajudar, mesmo os rapazes contando, tudo que Davi tinha feito pela casa de Nabal. Então, quando esses rapazes voltam e contam para Davi o que Nabal falou, Davi fica irado. Então, Davi, ele manda, ponha cada um a sua espada na cintura. E assim eles fizeram também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi. Então, Davi saiu de onde ele estava e foi para matar toda a casa de Nabal, toda a família de Nabal. Então, nesse momento, um dos servos, e no início, já fala que Nabal, ele era um homem, o marido, porém, descendente de Caleb, era rude e mau em suas ações. Então, Nabal, ele era esse homem, não tinha como conversar com ele. E Abigail, ela era uma mulher inteligente e bonita. É assim que descreve aqui na Bíblia quem era Abigail. Então, esse servo, vendo tudo que estava acontecendo, ele foi até Abigail, E lá ele falou com ela. No deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite era como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer,
pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Então, naquele momento, existia um risco eminente, né, de ruína, de morte, né? E então Abigail, ela conseguiu naquele momento analisar a situação. Então, como eu até falei ontem, a Abigail, ela desconstrói tudo o que a gente entende sobre hoje, sobre mulher submissa, né? Porque hoje muita gente coloca a mulher submissa como uma mulher omissa, uma mulher que não tem voz, uma mulher que não entende nada, né? Aquela mulher que fica só cuidando da casa, ela só cuida das coisas da casa, dos filhos, das roupas e pronto, né? Então, a Abigail, ela desconstrói tudo isso, né? Ela traz realmente um posicionamento da mulher virtuosa, né? Da mulher que segue aqui o princípio da submissão. Porque a submissão, ela não é ser omissa. Ela é estar sob a mesma missão. Então, entender que eles têm uma casa. Então, não era só a casa de Nabal. Não era só Nabal que Davi ia ferir. Era a casa inteira. Então, ela entende que o papel dela também era defender. Ela estava junto com o seu marido naquele momento. Porém, mediante toda a situação, a Abigail, ela sabia que não adiantaria ela ir conversar com o marido dela. Porque aqui até o servo fala, ele é tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Então, nessa situação, a Abigail, ela analisa, ela já cria estratégia para poder tirar aquele peso sobre a família dela. Então, imediatamente, a Abigail pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 seás de grão torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Então disse aos seus servos: vocês vão na frente, que eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o marido. Por quê? Naquele momento, ele estava cheio da razão, né? Ele já tinha falado, então ela nem confrontou ele, né? Então, quantas vezes nós, mulheres, o nosso marido faz uma cagada, né? E a gente vai lá apontar o dedo na cara deles. Não acredito que você fez uma coisa dessa. Como assim? Né? Então, olha a diferença de posicionamento. Então, a Abigail, ela tinha uma situação de risco. Então, às vezes, hoje a gente não tem uma situação como a de Abigail, né? Mas o posicionamento dela, ele reflete o que nós podemos aplicar hoje no nosso posicionamento. Então, ela vai pro deserto, não avisa Nabal, né? Então, naquele momento, ela foi estratégica, ela viu com quem ela estava lidando, que era com Davi e com Nabal. 2 homens, né? Poderosos, 2 homens fortes, mas ela entendia que ela não tinha como conversar com Nabal sobre aquilo, porque ele não tinha tido a compreensão do que estava acontecendo. Mas ela conhecia Davi, porque Davi, ele já era ungido, né? Então, naquela época, todo mundo conhecia a história de Davi. Ele já tinha matado o gigante, ele já tinha... ele já estava sendo perseguido por Saul. Então, todo mundo sabia do que estava acima de Davi, que era o próprio Senhor. Então, com esse entendimento, Abigail vai com os seus servos para o deserto. E olha aqui, refletindo sobre isso. Pensa o risco que ela corria. Ela poderia ser a primeira morta, porque ele não ia matar toda a família de Nabal. Então, como que ela vai ao encontro deles após um decreto desse? Então, assim, ela já estava pondo em risco, né, a sua própria vida. Então, aqui continua. Enquanto ela ia montada em um jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados desciam em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi
e o faça com muita severidade, caso até o amanhecer eu deixe vivo só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se diante dele, com o rosto na terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem perverso, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Então, olha aqui. O que Abigail faz? Ela entende que ali ela tem o mesmo propósito do marido dela, né? Ela não culpou ele. Pelo contrário, ela pegou a culpa. A culpa é minha. Me escute. Então, aqui ela assumiu um papel muito forte, né? De assumir uma culpa por um problema enorme que o marido dela causou. E aí, ela continua. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e pela tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Então, olha aqui, o que ela faz? Davi, ele não conhecia Nabal, né? Até então, ele não sabia que era Nabal, ele não tinha ido cara a cara com ele. E ele só sabia o que Nabal falou para os seus servos, né? Para os seus guerreiros. Então ele já tinha uma imagem formada. Nabal pagou o bem com o mal. Eu protegi os seus bens, eu ajudei a proteger os seus bens, as suas ovelhas, mas ele me retribuiu com mal. Então essa era a imagem que Davi tinha de Nabal. E aí... Ui! Quem acordou aqui? Davi acordou, gente. Então a imagem que ele tinha de Nabal era aquela, daquele homem, né? Então ela traz todo o contexto para ela. A culpa é minha, escute a tua serva que está aqui. Então ele conseguia ver quem era ela, né? Então ela traz, esquece, eu te suplico a ofensa esquece essa ofensa. Então ela coloca que ela fez a ofensa, né? Peraí. Então, deixa eu continuar aqui. Então ela continua a falar. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Contudo, a vida dos teus inimigos será atirada para longe como por uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Então ela sabia o que Davi carregava, ela sabia o que era a promessa de Davi, ela sabia o que Davi ia tornar. Então ela não foca mais ali no que estava acontecendo, né? Na situação em si, mas ela traz a identidade de Davi. Davi, você é um ungido. Como que você vai carregar o peso de destruir uma casa? Porque aqui
Davi não estava agindo em nome do Senhor. Ele estava agindo pelo seu ego. Então, Nabal afetou o ego de Davi. Então, se ele faz essa justiça com as próprias mãos, ele carregaria esse peso, né? Então, quando ele fosse líder lá de Israel, ele com certeza seria lembrado por esse massacre que ele fez, né? Não em nome do Senhor, mas em nome da sua própria ira, né? Para se proteger. Então, ela reforça quem ele é. Então, ela traz a si, né? Ele traz de volta quem é Davi. E por que ela faz isso? Davi, ele estava agindo no emocional. Então, quando nós estamos agindo no emocional, quando algo nos confronta, que traz essa ira, nós precisamos voltar para nossa identidade. Uai, o que essa pessoa tá falando? Né? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Aqui uma água. Eu não sou essa pessoa. Então, é nesse momento, quando nós reforçamos a nossa identidade, é que nós começamos a ter domínio próprio. Que nós começamos a voltar para o nosso domínio próprio e não ceder a esse estado emocional. Aqui ele estava se entregando ao emocional. Então, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar hoje que eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, Davi reconhece o que Abigail fez. Então, naquele momento, ele olha e vê a mulher sábia que ela foi, né? E ela estava ali como uma enviada, né? Então, ele reconhece que o Senhor tocou ela para poder lá falar com ele, né? Aí, então Davi aceitou o que Abigail tinha lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Então, ela acabou com o massacre apenas se posicionando. Então, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Nabal nem sonhava o que estava acontecendo, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? O marido da gente faz umas cagadas e nem imagina o que aquilo causou, né? Então ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Então ela sabia o momento de falar. Então, se ela fosse naquele momento com Nabal bêbado, fora de si, conversar com ele, falar o que aconteceu, com certeza a reação de Nabal seria totalmente contra tudo que ela fez, né? Então, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Então, olha como é forte isso, né? Abigail falou, né, que o Senhor que traria os inimigos dele, né, que faria justiça aos inimigos de Davi. Então, Nabal, ele fez uma afronta ao povo de Israel quando ele afrontou, né, Davi. E Senhor, ele não esquece. Mas se Davi... Davi sou eu. Você também é Davi. Então, Nabal, ele morreu depois disso. Por quê? A gente pode
às vezes, não acreditar que Deus é um Deus de ira dessa forma, né? Mas ele defende, ele justifica os seus. Então não precisou de Davi derramar sangue, né? O Senhor protegeu essa honra de Davi. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha casa contra Nabal, porque ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu este teu servo de praticar o mal e fez cair sobre a cabeça de Nabal a sua própria maldade. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Os seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servir-lhe e lavar os pés dos servos do meu senhor. De imediato, Abigail montou em um jumento, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se mulher dele. Davi também se casou com Ainoã e Jezreel. Ambas foram as suas mulheres. Saul, porém, tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então, Abigail, né, ela foi vista, mesmo depois da morte ali do seu marido. Então, Davi foi e resgatou ela, né? Por quê? Por causa de seu posicionamento. Porque ela foi uma mulher sábia, né? E ela salvou sua casa de todo aquele decreto de morte. Então, o que temos que aprender com Abigail, né? E como eu falo, às vezes a gente acha que é só uma história do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com o que vivemos hoje. Mas nós temos muito que aprender, porque o posicionamento de Abigail, ele mudou uma trajetória de 400 homens, né? E nós também precisamos ter o olhar de Abigail. Então nós precisamos ser não só focadas em nossas funções, em nossa casa, em nossos filhos, mas nós precisamos entender, né? Entender de negócio, a gente precisa entender do que está acontecendo no mundo, porque nós temos esse poder de analisar, nós conseguimos fazer essa análise. E a partir do momento que a gente consegue analisar o comportamento, né, de outras pessoas, nós conseguimos ativar o dom do conselho, né, o espírito do conselho. Então a gente consegue conduzir, né, a nossa casa, o nosso marido e evitar ruínas. Então o nosso papel, ele vai muito além dos nossos afazeres. Então nós precisamos nos encher de sabedoria, né? Nós precisamos buscar entendimento, nós precisamos focar mesmo, né, no nosso intelecto, porque uma mulher tola, ela jamais teria a percepção de Abigail, ela jamais agiria como Abigail, e com certeza ela levaria a sua casa à ruína. Então, que nós possamos hoje, né, assim como Abigail, poder analisar, poder sentir. Então ela sabia, né, tudo que estava acontecendo. Ela não era uma mulher ali que estava, tô aqui, tô de boa, isso não me interessa, isso eu nem quero saber. Então tudo que envolve a sua casa é seu interesse, o trabalho do marido é seu interesse. A escola, o que está sendo ensinado na escola é do nosso interesse. A gente entender, saber confrontar. Então, às vezes, muitas mulheres colocam lá na escola a professora que estudou, eu não estudei. Então, hoje a gente vê as escolas ensinando os nossos filhos, doutrinando muita coisa.
E se a gente não tiver o nosso olhar para sentir isso, né, analisar, nós perdemos os nossos filhos. Então a mulher, ela precisa se posicionar. E não é só uma mulher posicionada nos seus afazeres. Ela precisa estar atenta a tudo que acontece na sua casa, às pessoas que estão próximas. Quem são as pessoas que estão próximas a você, a sua casa, o seu marido? Porque muitas vezes muitas vezes não, né? Nós mulheres temos esse sentimento, nós conseguimos analisar as pessoas, nós conseguimos sentir. Então a gente consegue ver se aquela pessoa está com boas ou más intenções. Então, principalmente em negócios, amizades. Então, nós estamos aqui para auxiliar. Somos auxiliadoras. Então, para a gente poder auxiliar, ajudar, a gente precisa entender, a gente precisa saber. Então, nós não podemos ser aquela mulher tola que não sabe de nada. Então, a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa ter entendimento, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa pedir discernimento espiritual, porque muitas coisas são espirituais. Até presentes que a gente recebe, a gente precisa de ter discernimento, a gente precisa estar atenta. Eu ouvi uma história de um casal, a neném deles ganhou uma boneca. E essa boneca estava no berço, né, da menina. Ela foi parar no hospital. Ela ficou na UTI. Eu não lembro a doença que ela teve. Mas quando eles começaram a pedir, né, o discernimento do que estava acontecendo, e veio a boneca. Então aquela boneca, ela tinha sido amaldiçoada de alguma forma e afetou a filha deles. Então, a partir do momento que eles tiraram essa boneca de casa, ela começou a melhorar. Então, nós mulheres somos guardiãs. Nós mulheres somos auxiliadoras. Então, a gente precisa estar posicionada nesse papel. Nós precisamos entender o que é essa mulher. Como que a gente vai conseguir auxiliar se nós não estamos inteira? Porque a gente só dá para outra pessoa o que nós temos. Então, se eu estou ferida, se eu estou quebrada, se eu estou cheia de bloqueio emocional, se tudo que falam comigo, eu ajo no emocional, eu não reflito, eu não analiso, eu não entendo, eu só reajo na emoção, como que eu vou estar auxiliando? Como que eu vou estar sendo uma guardiã se eu só reajo? Então, nós precisamos buscar esse entendimento, buscar esse conhecimento, essa ativação da identidade. E não tem uma forma de reforçar a nossa identidade se não for através do que a pessoa que nos criou, né? Então, quem criou a gente foi Deus. Então, Ele que sabe as verdades sobre nós. Só que a gente não quer vir aqui na Bíblia e ver o que Deus fala sobre mim. Quais são as promessas dele sobre mim? Qual é o comportamento que ele quer que eu tenha? Vai lá no banheiro. Qual é o comportamento que ele quer que eu tenha? E a gente vai só levando a nossa vida, e a gente foi muito machucada, e a gente começa a se posicionar, porque a gente só dá o que temos. Então, se eu tô muito machucada, se eu fui muito machucada, eu vou machucar outras pessoas. E então, como é importante a gente se curar, né? Então que a Abigail, ela traga isso para nós hoje.
que nós possamos ter o posicionamento de Abigail, uma mulher que não reagiu na emoção, uma mulher que consegue analisar, entender e ser estratégica. Então, não é aqui, ó, quando ela toma aquela atitude, ela não tá assumindo o papel do marido dela. Ela foi resolver uma situação que era uma emergência. Mas, muitas vezes, a gente faz isso diariamente. Nós tiramos o papel do nosso marido e posicionamos ele todos os dias, né? A gente vai e assume o papel dele. E isso é onde nós carregamos pesos que não deveríamos carregar. É o posicionamento que nos sobrecarrega. Então, a Abigail, ela não estava assumindo o lugar do marido dela. Ela entendeu a situação, entendeu que o marido dela, naquele momento, não conseguiria se preparar para resolver na urgência que aquilo precisava. Então, ela usa da sua sabedoria para resolver. Mas, nós também precisamos ter esse entendimento. Porque, às vezes, a gente tem algo que o nosso marido pode fazer. Não é urgência, mas a gente não tem a paciência de esperar. Nós pegamos e vamos lá e fazemos. A gente não permite que ele exerça o papel dele. Então, o posicionamento de Abigail, ele não traz isso. Ele não traz pra gente assumir o papel do nosso marido. Mas ele traz aqui que nós estamos sob a mesma missão. Então, tudo que é interesse do meu marido também é meu. E tudo que é meu interesse também é do meu marido. Só que muitas vezes a gente leva vidas isoladas, individuais, cada um com o seu problema. Se vira. Você causou isso, você se vira. Eu não quero nem saber. Só que aí, essas pessoas não estão construindo uma casa única. Elas estão construindo cada uma a sua vida e só dividem uma casa. Então, aqui, que a Abigail, ela possa ser meditada todos os dias, né? Que a gente sempre lembre de Abigail nas situações onde afetam principalmente o nosso emocional. Onde nós queremos reagir no emocional. Que a gente possa parar e analisar. Que a gente possa ver tudo o que está acontecendo e tomar atitude em cima, né, realmente da situação e trazer uma solução boa para aquele problema, né, e não só reagir na emoção. E normalmente, sempre quando a gente reage na emoção, é problema, né? Então, gente, essa aqui é a história de Abigail. Uma mulher, como a própria Bíblia diz, inteligente e bonita. Então, que a gente possa pegar esse posicionamento, modelar o posicionamento de Abigail. Lá no YouTube, eu já subi as outras lives, só não a de ontem, porque caiu e eu perdi o que a gente falou ontem. Mas lá no YouTube tem falando sobre Eva, sobre Ruth, sobre Marta e Maria. Quem mais que a gente já estudou? Não sei. Tá tudo lá. Então, com cada mulher que a Bíblia traz, nós podemos aprender. Nós podemos aplicar hoje. Então, que a gente possa modelar cada uma dessas mulheres e trazer o melhor para dentro da nossa casa e da nossa família. E amanhã, 7h50, estaremos aqui novamente. Vamos estudar outra. A gente vai estudar outra mulher, né? Eu vou ver hoje qual mulher queremos estudar amanhã. Mas espero vocês amanhã às 7h50 aqui, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus. Uma excelente semana. Nossa.